Graça e a paz, irmãos. Uma boa noite. Espero que você tenha tido uma boa semana. Uma semana abençoada, cheia de alegria. Apesar de todas as ansiedades, de todas as preocupações, mas o Senhor sempre nos visita. O Senhor sempre Ele encontra uma maneira, um caminho de mostrar que Ele está perto, que Ele está cuidando de nós. É bom nós estarmos juntos mais uma vez. É um grande privilégio que nós temos de poder servir ao Senhor. E nessa noite, então, nós vamos continuar nesse nosso empenho, nessa nossa busca por conhecer mais de Deus, por aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo 124. E nós vamos ler este salmo. Amém? Todos encontraram? Então acompanhe comigo a leitura. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Um salmo de esperança, um salmo de fé, de certeza, de confiança. Quero pensar nessa noite com você no tema: transforma nosso pranto em dança. O título desta mensagem foi inspirado no livro homônimo de autoria de Harry Nouwen, um escritor e teólogo holandês, falecido em 1996. Ele foi pastor na comunidade Daybreak, para acolhimento de pessoas com deficiência mental. A comunidade ficava no Canadá. Ele sugere a seguinte abordagem aos problemas que enfrentamos. Veja bem o que Harry Nouwen coloca: ao parar de querer apossar-nos da vida, receberemos mais até do que conseguimos agarrar por nós mesmos, e aprenderemos o caminho para o amor mais profundo por Deus e pelos outros. Como podemos aprender a viver assim? Muitos de nós somos tentados a pensar que, se sofremos, a única coisa importante é o alívio da dor. Queremos escapar a qualquer custo, mas quando aprendemos a mover-nos através do sofrimento, em lugar de tentar evitá-lo, vamos aceitá-lo de modo diferente. Estaremos dispostos a deixá-lo ensinar-nos. Começaremos até mesmo a perceber como Deus pode usá-lo. O sofrimento deixa de ser um aborrecimento ou maldição de que temos de fugir sem poupar esforços, para tornar-se um caminho para uma realização mais profunda. Basicamente, lamentar significa enfrentar o que nos fere na presença daquele que pode curar. Mas esses passos de dança na coreografia curadora de Deus irão levar-nos graciosamente através do que nos pode causar dano, para encontrarmos cura, enquanto suportamos o que nos poderia desesperar. Podemos então encontrar um meio de cura que permita que nosso espírito ferido dance outra vez, que nos permita dançar sem medo de sofrer ou de morrer,
porque vamos aprender a viver com esperança permanente. O que ele sugere é que, em vez de buscarmos tentar sair do sofrimento, sair da angústia, sair do problema, vê-los resolvidos prontamente, aproveitar isso para o convite de Deus que nos chama para dançar. Em meio a esse caos todo, Deus quer nos levar para dançar. E nós vamos aprender então a ouvir a música de Deus, o ritmo de Deus, o mover-se de Deus em meio a tudo isso. A temática da dança, no título, vem de uma metáfora usada pelos chamados pais da igreja nos 4 primeiros séculos da história do cristianismo para falarem a respeito da Trindade. Eles lançam mão da palavra grega pericoresis, que significa circularidade, reciprocidade e, por extensão, dançar, mover-se ao redor. Com isso, ele se refere à Trindade como uma grande dança entre as 3 pessoas da divindade que se movem perfeitamente unidos em um relacionamento eterno. Então, os chamados pais da igreja dos 4 primeiros séculos, da nossa era cristã, eles usavam essa palavra para se referir à Trindade. Então, como a Trindade, a palavra Trindade não se encontra na Bíblia e ela é um conceito teológico, para conceituar isso, então eles recorreram a essa palavra pericorese, que na sua mais extensão quer dizer como uma dança, onde os parceiros, embora distintos, eles se movem unidos num único movimento e eles participam, eles vão desenhando como se fosse uma só pessoa. Destaco uma citação que apresenta uma compreensão sobre esta grande dança. Uma citação que vai nos falar um pouquinho como é que funciona essa grande dança, para que ela serve. A grande dança é toda a respeito da vida abundante, a comunhão e unidade, o amor, a paixão e a alegria, compartilhada pelo Pai, Filho e Espírito. A encarnação é um ato extraordinário de Deus, se estendendo para compartilhar essa grande dança conosco. Nossa humanidade é o teatro no e através do qual a grande dança é plenamente desenrolada em nossas vidas. E a história humana é a experiência pungente através da qual nós somos educados, na verdade, sobre nossa identidade. Agora, por que este Deus, estes Pai, Filho e Espírito criaram o universo? O propósito do Pai, do Filho e do Espírito na criação é nos conduzir para dentro do círculo desta vida compartilhada, a grande dança, para que nós possamos experimentá-la juntamente com eles. O autor chamado Baxter Kruger, no seu livro A Grande Dança, ele diz: por que Deus criou o universo? Para estender esse círculo de relacionamento e nos incluir nele. Então Deus, quando cria as coisas, Ele nos chama para dançar, Ele nos tira para fazer parte dessa grande dança. E a história humana é o aprendizado. Nós vamos aprendendo a sermos dançarinos junto com Deus. Com essas ideias, então nós vamos olhar para este salmo, Salmo 124, como sendo um convite que Deus faz para que nos levantemos e dancemos com Ele. Como o Salmo de Davi, este nos dá uma preciosa introspecção dos perigos enfrentados durante a primeira parte do seu reino, especialmente da parte dos filisteus, que pensaram que tinham visto os últimos vestígios de Israel ao derrubarem o reino de Saul. Está em 2 Samuel 5,17. Então, os filisteus que guerrearam acabaram derrotando Saul, então eles achavam que haviam derrotado ou destruído totalmente o reino de Israel. Ele mostra quão séria era a ameaça e quão pouca confiança Davi tinha na sua própria capacidade de sobrevivê-la.
Esta não era mera incursão para ganhar território, é a guerra total para pôr fim a Davi e a esperança de Israel. Então, que os filisteus não queriam apenas agregar mais algum território, eles queriam apagar totalmente da história o nome de Davi e também de Israel. Os filisteus eram seus inimigos acirrados, intransigentes, extremamente poderosos, tendo dominado os israelitas durante anos, infligiram-lhes castigos, oprimindo-os através de frequentes levantes. Saul os havia afugentado, até que ele e Jonatas caíram sob seu poder de opressão, sendo finalmente por eles mortos na terrível derrota que culminou com seu sepultamento lá em Gilboa. Saul e Jonatas já haviam tido a experiência de vencer os filisteus, mas eles voltaram, investiram novamente. Desta feita, tanto Saul quanto Jonatas morreram. Davi, na realidade, confiava muito pouco na possibilidade de enfrentar e vencer povo tão poderoso. Não depositava confiança irrestrita em seus 400 homens bem adestrados, sobre os quais a Bíblia nos fala, destacando-os de quaisquer outros, tal a habilidade no manejo da arma e no confronto da guerra. Narram as Escrituras que, apesar de contar com esses homens extraordinários, e não obstante houvesse já imposto aos filisteus derrotas bastante significativas, Davi não confiava em si mesmo. Davi tinha um grupo chamado os 400 valentes de Davi, gente que se reuniu a ele, na sua maior parte, quando ele estava fugindo de Saul, lá na caverna de Adulão. Esses homens se integraram a Davi, abraçaram Davi e se tornaram então seus principais guerreiros, seus principais chefes militares, homens muito corajosos, muito habilidosos, destros na arma e na arte da guerra. Mas ainda assim Davi sentia receio, sentia temor de encarar os filisteus. O reverendo Caio Fábio escreve um livro, um comentário sobre esse salmo, e este comentário é o que vai servir de base daqui para frente para essa mensagem. Ao ver as tropas inimigas vindo sobre ele, lembrou-se de que em situação idêntica no passado, inesperadamente alcançara a vitória. Diante do miraculoso, estupendo e majestoso livramento que o Senhor lhe dera, exclamou emocionado: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Versos 1 e 2. Então Davi faz essa exclamação depois que ele vê o mover e o agir do Senhor. A narrativa que possivelmente deu lugar a essa exclamação está em 2 Samuel capítulo 5, versos 17 a 25, quando Davi destruiu os filisteus no vale de Baca, tendo ficado para trás das amoreiras até que o Senhor se manifestasse. Ele estava provavelmente se lembrando disso e revia agora Israel amedrontado, totalmente impotente diante daqueles inimigos poderosos que vinham em sua demanda. Observando este milagre de Israel descrito no Salmo e as situações aflitivas e opressoras que enfrentamos hoje, temos diante de nós uma série de lições importantíssimas. A primeira delas apresenta a agressividade dos inimigos cruéis e sanguinários, que tem por objetivo levar-nos à morte. É isso apenas que os inimigos querem, nos levar à morte. Davi lança mão de 4 metáforas fortíssimas para descrever as circunstâncias terríveis em que ele se encontrava, diante de um inimigo persistente, insidioso, que armava emboscadas para lhe prender. A primeira metáfora ele diz lá no verso 3, nos teriam engolido vivos. Diz, esses inimigos nos teriam engolidos, eles são como um monstro terrificante. Ele estava passando por uma situação onde a possibilidade de resistir ao adversário era nula, onde bastava o inimigo abrir a boca e seria tragado
para o ventre do monstro poderoso. Muitas vezes vemos-nos diante de situações desiguais, nas quais somos pigmeus, frágeis, diante de um inimigo gigante, feroz, monstro raivoso, espumando ódio e gana de abocanhar-nos. Nos vemos em situações assim, que podem ser pessoas que nos perseguem, pessoas que querem nos devorar, pessoas que querem nos consumir, são pessoas que às vezes são autoridades sobre nós, pessoas que detêm poder sobre nós, e eles então vêm com tudo para cima de nós. A segunda que ele usa, a segunda metáfora, está nos versos 4 e 5, ele diz sobre um dilúvio que tudo submerge. Aqui estão a enxurrada, as cachoeiras, as cataratas, as corredeiras da vida, e ele diz que elas o teriam engolfado, precipitado sobre os abismos. Mas a ideia que vem à mente, ao dar com os olhos na palavra submergido, é a de alguém que está emparedado no escuro poço, e a água segue caindo lá dentro, subindo cada vez mais, e com ela a agonia subindo junto, enquanto nenhuma salvação possível chega. Esta é uma figura que espelha aquela situação angustiante de realidades sufocantes que nos tiram toda a possibilidade de respirar, quando nos vemos diante de uma ameaça, quando nos vemos diante de alguém que está nos perseguindo e que ele marca, ele nos avisa que ele está fazendo isso. A terceira metáfora está no verso 6, ele usa a metáfora de uma fera que acua, a situação crítica, tenebrosa, de acuamento que lentamente empurra a vítima para o fundo de uma caverna e vai rasgando, dilacerando, estraçalhando a caça e vítima com fria e perversa determinação. Diz aquela fera que vai fechando os espaços, aquele animal que vai deixando sem lugar para fugir, para correr, até que você esteja no local onde ela deseja, onde ela quer emparedar você, onde ela quer encolher você, onde ela quer prender você, para então devorar você. E a última metáfora que ele usa é do laço apertando, comprimindo e aprisionando o pássaro. Verso 7. O pássaro vem livre, distraído, feliz, quando dá com o alpiste, inocentemente para ali se dirige. Quando vai comer, é puxado para cima e fica preso ao laço do passarinheiro. Esta metáfora nos coloca numa relação de ferocidade do inimigo para conosco já bastante adiantada. Estamos presos, amarrados, enlaçados por alguma coisa, pessoa ou situação, mas ainda assim iludidos de nossa liberdade. Nós temos uma sensação que nós podemos fugir, mas há uma corda que nos prende, há um fio que limita o nosso avanço, uma liberdade fictícia, inexistente, irreal, pois mal nos movemos para a tentativa do voo, algo nos puxa, nos retém. Então é assim o laço do passarinheiro. O passarinho, ele tem aquela impressão de que ele pode voar e fugir, mas ele não consegue, até que ele se cansa, ele vai se debatendo, até que encontra a fadiga, e ele então desiste. Mesmo diante dessas realidades, Deus continua nos chamando para a grande dança. Mas como podemos nos levantar para dançar? Como é que nós podemos sair para dançar quando nós temos diante de nós essas realidades? Quando nós estamos encarando uma ou duas ou até mesmo todas essas situações em nossas vidas? O extraordinário é que, conquanto sejam contundentes, ásperas, fortíssimas, essas metáforas que falam da ferocidade do inimigo sobre a nossa vida, as propostas e perspectivas de livramento ante as quais Davi nos coloca, são surpreendentes e maravilhosas, a despeito dessa imagem
cruel, tão dura, tão perversa, tão violenta, de uma realidade que ele pinta, que parece que nós não temos para onde sair, para onde escapulir, para onde fugir. O que ele usa para falar desse convite, dessa saída, dessa dança, desse chamado por Deus, é muito maior, muito mais surpreendente. O que é que Davi então nos mostra? Para que possamos nos levantar e dançar, porque o Senhor está nos chamando, porque Ele transforma o nosso pranto em dança. A primeira coisa está nos versos 1 e 2. Ter o Senhor ao nosso lado. Ter o Senhor ao nosso lado. Ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Isso tem dois sentidos. O primeiro deles é ter o Senhor próximo, junto, em comunhão, andando nós com Ele e sendo por Ele encorajados, tendo por defensor, protetor, mentor, companheiro do mundo exterior e interior, o parente chegado que vimos em Jó. Então uma coisa é isso, você entender, perceber que Deus está junto de você, que Deus caminha junto com você, que Deus é fiel por não te abandonar. Mas há um outro sentido, sentido teológico de relação com o caráter de Deus, quem Deus é, ter a certeza de que Deus está ao meu lado, de que posso ter paz com o seu caráter, com a sua vontade, pois estou vivendo, estou advogando, pleiteando causas sérias e justas, às quais o Senhor se deixa associar. Isso que é importante. Isso é o que é importante, porque eu estou envolvido numa causa, estou envolvido numa situação, estou envolvido numa obra, estou realizando um trabalho que é justo, que está de acordo com a vontade dEle, que está de acordo com a glória dEle, que está de acordo com o plano dEle. Pois Deus não se promiscui, Deus não se mescla, Ele é santo, só está ao lado da justiça e da verdade. Há uma relação a se manter com o caráter de Deus, não posso esquecer isso. Ele é um libertador, mas traz livramento e salvação na medida em que não brincamos com a sua realidade. Não queremos fazer joguinho com Deus, não queremos fazer uma aposta com Deus, não queremos apenas uma brincadeira, um leve ou um breve passeio. Na medida em que Ele tem possibilidade de sustentar uma relação moral conosco, estando ao nosso lado, coabitando nos nossos sonhos e esperanças puras, nos desejos saudáveis, Ele vai advogar a nossa causa, pois Ele se alinha com aquilo que Ele defende. Então nós podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, quando nós estamos inteirados com o caráter dEle, alinhados com a santidade dEle, alinhados com a vontade dEle. Quando nós não estamos querendo apenas que Deus nos acompanhe, para nos livrar e nos proteger, sem que com isso estejamos interessados no que Ele pensa, no que Ele quer. Deus nos convida para dançar, porque Ele deseja estar ao nosso lado e deseja que nós estejamos ao lado dEle. Segunda imagem que Davi usa, ter a garantia do amor divino. Está no verso 6. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Parece-me linda esta relação que Davi mantinha com os sentimentos de Deus. Deus o amou, importou-se com ele, preocupou-se a seu respeito, não deixou que o inimigo o tragasse. No entanto, manter essa certeza do amor de Deus quando estamos submergindo, sendo passados pelo cadinho da dor, a máquina de tortura, o cano, o esgoto da fuga, sendo encurralados no fundo da carreira, encalacrados no breu do poço, presos ao laço do
caçula em nós o espanto e o horror. É algo difícil demais. É algo difícil demais crer que Deus nos ama, confiar que Deus nos ama. Mas Davi tinha isso, ele tinha essa certeza: Deus me ama, Ele me quer, Ele me deseja. Poder afirmar para si mesmo quanto Deus ama, quando se está diante dos inimigos e situações terríveis. Confiar no amor incansável e invencível de Deus. Deus me ama a tal ponto que não me deixará perecer. Ele não deixará que o inimigo me devore. Ele não deixará, não permitirá que as circunstâncias adversas venham me consumir, venham me abater, venham me derrotar, venham exterminar e apagar a minha memória. Ele não deixará, porque Ele me ama. Ele me ama. É isso que Davi sabia. É isso que Davi entendeu. Terceira metáfora que ele usa está no verso 7. Crer na intenção libertadora do Senhor. Ele diz: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Esta é a relação experiencial com Deus, com o seu poder, sua capacidade de agir, de intervir, de quebrar o laço. O mesmo poder que quebrou o laço do passarinheiro é capaz de quebrar todos os laços que amarram, que impedem o nosso caminhar de seres livres, soltos e alegres para a glória de Deus. É isso que Jesus diz, que Ele veio para nos libertar. É isso que Ele diz, Ele veio para quebrar as correntes do pecado que nos aprisiona. Deus nos fez para sermos livres. Deus não quer, Deus não tolera, Deus não aceita nada que nos prenda, que nos amarre. Deus não aceita nada que nós mesmos venhamos a colocar sobre nós como prisões. Nós somos capazes de prendermos a nós mesmos. Nós somos capazes de entregar as nossas mãos às algemas. Nós somos capazes de entregar os nossos pés às correntes. Nós somos capazes de entregar as nossas mentes às prisões mais terríveis. Nós permitimos isso quando nos enredamos em questões, em ações, com pessoas, com instantes, com momentos, mas Deus veio para quebrar esses laços, essas amarras, essas algemas, essas correntes, porque Deus tem todo o interesse que sejamos livres, que sejamos salvos. Embora pareça que Ele se demora, Ele jamais deixará que sejamos consumidos pelas tristezas e adversidades. Ele jamais deixará que permaneçamos presos. A quarta figura que Davi usa está lá no verso 8. Ter a visão certa do nosso socorro. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A razão desta afirmação é que todas as coisas, tanto as oprimidas quanto as opressoras, são obra do Criador de tudo quanto existe, do universo e das galáxias, do vento que não se vê, do perfume, do cheiro que se repete numa e noutra flor, no canto dos pássaros, nas folhas minúsculas que brotam, das palavras, sons, gestos e cores que borbulham de uma imaginação artística e criativa, dos pezinhos inquietos de uma criança aprendendo a andar, das asas das borboletas alçando o voo, dos cometas, dos planetas, do cosmos, das ondas do mar. Deus é o Criador de tudo isso.
Então, mesmo aqueles vírus que nos assolam, mesmo aquelas criaturas que tentam nos causar dano, todas essas coisas estão debaixo da mão criadora do Senhor. Por isso Davi não olha a criatura, Davi não olha o opressor, Davi não olha as circunstâncias, ele olha o Criador, em quem as fontes estão, em quem e de quem até o dilúvio é servo, o Criador sobre cujo poder estão todos os poderes da terra, pois é o Criador quem tem a chave que fecha ou abre a porta, e ninguém, senão Ele, a pode tornar a abrir ou fechar. Então Davi, ele entende, ele sabe, ele reconhece, estou diante de um monstro feroz, mas ele não olha para o monstro, ele olha para o Criador, para aquele que fez o monstro, para aquele que criou o monstro, para aquele que pode dominar esse monstro. Se as nossas fontes estão nele, e Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, enfrentaremos os nossos problemas na terra, porém podemos confiar no Criador dos céus e da terra. Não há criatura nem inimigo, nem conjuntura que possa ser mais forte do que aquele que é soberano sobre todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, sejam visíveis ou invisíveis. Tudo que existe está debaixo da orientação de Deus. Deus usa todas as coisas, sejam quais forem, para ao final fazê-las com que elas contribuam para o cumprimento do seu propósito, o cumprimento da sua vontade, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor. Então Davi olha para isso. Davi, ele olha e se lembra desse Deus que controlou o dilúvio que destruiu a terra, o dilúvio que destruiu a população da terra, os animais, os demais seres viventes da terra. Esse Deus controlou o dilúvio, mandou o dilúvio, ordenou o dilúvio, e fez com que ele cessasse, e fez com que ele retrocedesse, e fez com que ele se pacificasse. Concluindo, Davi está se preparando para uma batalha. Entretanto, ele se depara com um convite de Deus para a grande dança, para transformar aquele momento sombrio em festa. Em vez de esperar as coisas passarem, para aceitar o chamado de Deus para a alegria, Davi recorre àquilo que ele sabia a respeito de Deus, confiante de que o Senhor guiaria aqueles passos de dança em meio ao campo de batalha, manteria a música tocando acima dos brados de guerra e ameaça vindos do inimigo, sustentaria o ambiente de paz, embora diante das imprevisibilidades dos eventos. Davi não esperou que as coisas ficassem boas para seguir a Deus, para confiar em Deus. Ele não esperou isso. Como nós aprendemos com Jó, a esposa de Jó, que olha e diz: agora tudo está arruinado, então por que confiar em Deus? Por que continuar confiando nesse Deus? Então Davi não espera que as coisas se ajustem, ele não espera que as coisas fiquem boas, ele não espera que a vida fique tranquila. Ele sabe que no meio de toda aquela situação, no meio de toda aquela opressão, no meio de toda aquela ameaça, no meio de toda aquela guerra, de toda a presença dos inimigos, ele sabia que Deus poderia conduzi-lo numa grande festa, numa grande dança de júbilo, numa grande alegria diante dos seus inimigos. É isso que nós lemos lá no Salmo 23.
Preparas uma mesa para mim, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então Davi vai para a festa, vai para o banquete, Davi se assenta à mesa, vai conversar, vai sorrir, vai se alegrar, vai ouvir música com Deus, mesmo na presença dos seus inimigos. Davi então muda o foco, e ele nos propõe ter o Senhor ao nosso lado. Não somente Deus ligado à nossa história, mas nós ligados à história dele. Ter a garantia do amor divino. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama com amor eterno. Nada pode nos separar do amor de Deus. Crer na intenção libertadora do Senhor. O Senhor quer nos ver livres. Ainda que para isso, às vezes, Ele tenha que nos prender. Ainda que para isso, às vezes, Ele tenha que nos confinar em algum lugar para nos libertar de nós mesmos, para nos libertar das próprias correntes que nós mesmos colocamos sobre nossas vidas. E Ele também nos ensina a ter a visão certa do nosso socorro. O nosso socorro não vem das circunstâncias, o nosso socorro não vem das ações dos homens, o nosso socorro não vem dos recursos deste mundo, o nosso socorro não vem dessas estruturas políticas ou econômicas, nem mesmo religiosas. O nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Davi então clama: aleluia, o Senhor está ao nosso lado, Ele é o nosso parceiro, Ele nos entende, nos encoraja, é Ele quem nos garante. Se não fosse o Senhor, as muitas águas nos teriam afogado, as feras já nos teriam dilacerado, as enfermidades já nos haveriam destruído, os ventos nos derrubado, o laço do passarinheiro sufocado, o monstro nos tragados vivos. Mas aleluia, glória ao Senhor, porque podemos festejar, nós podemos nos alegrar, porque Ele transforma o nosso pranto em dança. Deus nos convida para dançar, para festejar, para nos alegrarmos nele, com Ele, por causa dele. Deus transforma o nosso pranto em dança. Amém? Vem dançar com Deus, vem se alegrar com Deus, levante-se, venha participar da música com Deus, que o Senhor está tocando, que o Senhor está entoando, que o Senhor compôs, que o Senhor mandou executar para a nossa alegria, para o nosso consolo, para o nosso ensino, para a nossa transformação. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nosso Deus bendito, Deus de amor, Deus de graça, Deus de infinita bondade e misericórdia. Nós, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós estamos vivendo um tempo, ó Pai, em que temos muito ruído, as notícias más que chegam aos nossos ouvidos, ó Pai, muita confusão, muitas incertezas, ó Deus, e tudo isso nos atrapalha de ouvir o teu chamado, isso nos atrapalha de ouvir a música que o Senhor está tocando. Pai, mas nós te agradecemos porque acima desses ruídos, acima de todo esse barulho está a voz do Senhor, está o querer, o amor do Senhor,
está o chamado, o convite do Senhor, para que nos juntemos ao Senhor na celebração, na grande dança, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por isso. Muito obrigado, ó Deus, por ser o nosso libertador. Muito obrigado por ser aquele que nos cura, aquele que nos resgata, aquele que nos protege, aquele que entra conosco na batalha. Muito obrigado, ó Deus, por isso. Agora eu quero orar por aqueles que estão enfrentando os seus problemas, as suas angústias, estão enfrentando os seus monstros cruéis que estão quase a ponto de devorá-los, que estão se sentindo sufocados, afogados, ó Pai, quase sem poder respirar, daqueles que estão se sentindo presos, amarrados, sem poder sair, sem poder ir muito longe, ó Pai bendito. Te peço, ó Deus, que venha ao socorro deles agora, Senhor, em nome de Jesus. Que, ó Deus, venha livrá-los, que o Senhor venha quebrar essas amarras, essas correntes, que o Senhor venha deitar por terra, ó Pai bendito, todas essas situações adversas que machucam, que ferem, que corroem, ó Pai bendito. Tenha misericórdia deles, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, aumenta o volume da música, aumenta, eleva o volume da Tua voz, ó Deus, para que eles possam ouvir e assim, encorajados, se levantarem para participarem da grande festa e celebração que o Senhor promove em glória ao Teu nome, em honra e louvor a Ti, para demonstrar o Teu poder, demonstrar a Tua soberania, a Tua majestade, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar e descansar em Ti e esperar o agir e o mover do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Amém.